livro histórico de Atos dos Apóstolos, Maravilha. capítulo 17, texto que veio ao meu coração nesta tarde, o Senhor colocou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Obrigado. Deus abençoe. Atos 17, versículo 6, a parte final apenas, onde o Senhor tem colocado uma mensagem para compartilhar com a igreja nesta noite. Enquanto os irmãos já acham o texto nas suas Bíblias, quero aqui agradecer meu amigo e servo de Deus, Sidney, pastora Marildo, os demais pastores que estão aqui na minha retaguarda, a igreja de modo geral. Já temos sentido a presença do Senhor. Eu creio que ano passado o Senhor ministrando, né? O servo de Deus estava, né? Mas foi uma bênção. Eu me lembro daquela oportunidade. Atos capítulo 17, versículo 6, a parte final. Quem achou, diga amém? Diz assim o texto bíblico: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém? Podeis tomar assento nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita e maravilhosa misericórdia. Amados, como eu disse a princípio, esse texto bíblico tão conhecido, ele está registrado no livro histórico de Atos dos Apóstolos. Todos aqueles que amam a palavra de Deus sabem que quem escreveu o livro de Atos é o amado médico Lucas, companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Lucas é o único escritor da Bíblia Sagrada que não é de origem judaica, que não é judeu. Todos sabem que Lucas era grego, e Lucas vai escrever 2 livros do Novo Testamento. O primeiro é o Evangelho, e Lucas, ele não teve o privilégio de ser uma testemunha ocular, e todos sabem que uma testemunha ocular é alguém que presenciou um acontecimento. E nós temos Mateus e João, que foram testemunha ocular do ministério de Jesus. Eles viram e ouviram muitos dos acontecimentos e escreveram. Marcos possivelmente presenciou alguns acontecimentos, e alguns até dizem, é uma corrente teológica que dizem que ele talvez foi um moço que fugiu enrolado em lençol ali no episódio de Getsemane. Mas Lucas ele não viu, ele não foi uma testemunha ocular. Mas Lucas era um historiador preciso e detalhista, e ele foi em busca das pessoas que viram e ouviram Jesus falar, e ele vai escrever com muita autoridade e muita propriedade o Evangelho. E alguns dizem que dos 4 evangelhos, o evangelho que Lucas escreve é o mais erudito. Ele vai provar aos seus compatriotas, os gregos, que Jesus era o homem perfeito, tão idealizado pelos gregos. Mas além de Lucas nos deixar este evangelho tão maravilhoso, que ele escreve com tanta autoridade, Lucas ele escreve o 2º livro de tamanha importância para a igreja, que é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. O livro histórico de Atos dos Apóstolos, ele vai nos dar a continuação da história da igreja primitiva, da igreja apostólica, daquilo que aconteceu com a igreja logo após a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro,
recursos que nós temos. Uma igreja que não tinha energia elétrica, uma igreja que não tinha Facebook, uma igreja que não tinha internet, uma igreja que não tinha rádio, uma igreja que não tinha microfone, amplificação sonora, uma igreja que não tinha ar-condicionado, e além de não ter tudo que a igreja moderna tem, além de não ter tudo que a igreja da atualidade tem, além disso, era perseguida pelo império mais terrível da história, o Império Romano. O Império Romano, que os historiadores dizem que havia mais pessoas escravas do que pessoas livres em Roma. O Império Romano, o Império de Nero, o Império de Calígula, o Império de Domiciano, que tanto matou cristãos. Mas quanto mais o Império Romano matava cristãos nas arenas, matava cristãos nas fogueiras, mais a igreja crescia e se fortalecia. Porque Jesus disse em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ao longo dos séculos, Stalin se levantou. Ao longo dos séculos, Hitler se levantou. Ao longo dos séculos, o comunismo, o iluminismo, voltaria. Tantos homens se levantaram, mas a igreja permanece firme, porque maior é o Deus que está com ela. Aí uma pergunta se faz. Nesta noite de quinta-feira, nesse culto da vitória, cuja campanha é ultrapassando as muralhas, que a igreja ultrapassou durante todas as eras. Quando nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, existe uma corrente teológica que diz que cada igreja representa uma era da história eclesiástica. Se não, vejamos: Éfeso representa a era da igreja apostólica, a era da igreja de Pedro, de Paulo e de João, que não tinha o recurso que nós temos, mas era cheia do poder de Deus. Era tão cheia, eu sinto a presença de Deus aqui. Quem sente a presença? Ela era tão cheia da presença de Deus, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Era tão cheia da presença de Deus, que quando Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, ele encontra 12 homens e ele pergunta: vocês são batizados no Espírito? E eles dizem: só no batismo de João. E Paulo coloca a mão sobre eles e eles recebem. Como é que é o nome do pastor? Pastor João. E eles recebem na hora o batismo, pastor João, o Espírito Santo. É o pastor Zacarias, né? Pastor Zacarias, o senhor sabe mais do que eu. Fiquei muito contente de ver o senhor hoje. E eles recebem, pastor Zacarias, na mesma hora, o batismo com o Espírito Santo. Em um espaço, o senhor sabe mais do que eu, em 2 anos, toda a Ásia Menor, irmão, pastor Rolei, toda a Ásia Menor é impactada com o poder da palavra de Deus. Sabe o que é isso? A igreja cheia do Espírito Santo. Éfeso representa a igreja apostólica. Aí nós temos a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representa a igreja sofredora, a igreja do bispo Policarpo, que morreu na fogueira, queimado, mas não negou o nome do Senhor Jesus. A igreja mártir, a igreja que morria sendo devorada pelos leões, mas não negava
hoje, irmão, vou falar, você acha que eu atravessei a cidade para não falar? E hoje, Jesus, eu vou no culto hoje. Se o Senhor não me entregar uma bênção aqui, se o Senhor não me dar, se o Senhor não levantar um profeta para falar comigo, eu não vou mais na igreja. Que negócio é esse? Que palhaçada é essa? Você não é crente por aquilo que Deus te dá. Você é crente por aquilo que Ele fez na cruz. A maior culto de vitória você já tem. Você já recebeu a salvação em Cristo Jesus. O resto é lucro, irmão. O resto é lucro. Você já é salvo. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Aí tem a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Quando Constantino se converte ao cristianismo, tem um ponto positivo. Os irmãos que estudam em pós sabem disso. Tem um ponto positivo e negativo. Positivo é que a perseguição para. Positivo, né? A perseguição para. O negativo é que o paganismo começou a entrar na igreja, porque muitos eram convertidos na marra. Aí a idolatria, a adoração às imagens, tudo aquilo, né? O Estado se une com a igreja. A igreja começa a perder a pureza. A igreja não depende do poder humano, a igreja depende do poder de Deus. A igreja depende do poder do Espírito Santo. Aí tem a quarta igreja, a igreja de Tiatira, a igreja imperial, período papal, onde a palavra, ninguém tinha acesso à palavra. Período terrível, período das trevas. Alguns dizem que o mundo ficou atrasado em 400 anos por causa da idade das trevas. Terrível. Aí chegamos à quinta igreja, a igreja de Sardes. A igreja que tinha nome de viva, mas era morta. Já pensou? Tinha nome de viva, mas era morta. Mas no meio dessa igreja tinha um remanescente, porque daí Deus começou a levantar os reformadores. John Wycliffe na Inglaterra, John Hus na Boêmia, Martim Lutero. Deus começou a levantar, porque no meio da decadência, escute isso, quem está ouvindo, sempre Deus teve alguém na terra. Eu me lembro de Elias. Elias pensava, só eu fiquei, só eu restei. Não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus sempre terá o remanescente. Tem remanescente aí? Deus sempre tem. O Elias pensou, Morley, que só tinha ficado ele, ainda tinha na terra 7.000. Às vezes nós pensamos, né, servo de Deus, que a gente só, eu sou crentão, né? Tem gente melhor que você, rapaz. Eu oro 2 horas, tem gente melhor. O Elias pensava, eu sou crentão, não, tem gente melhor. Tem gente melhor aí, Elias. Eu sinto a presença de Deus. Aí chegamos a Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor fraternal, a igreja missionária. Faltaria muito tempo de falar dos grandes missionários da época de John Wesley, da época de George Whitefield, da época de Jonathan Edwards, da época de Dwight Moody, da época de Charles Finney, da época da Rua Azusa, da época de Bernard Johnson, da época de Jules Wegert, da época de grandes homens, dos grandes avivamentos. Se eu fosse dar testemunho aqui com os irmãos mais antigos aqui, e eu lembrar das grandes cruzadas evangelísticas, grandes homens que passaram, ganharam almas. Igreja missionária, Filadélfia, igreja do amor fraternal. Tem Filadélfia aí? Tem Filadélfia aí? Glória a Deus. Eu tenho que falar dela. Se eu pudesse não falar dela, a Laodiceia. Incrível que
pareça, a Laodiceia era a mais rica de todas. Fosse hoje, a Laodiceia tinha púlpito de ouro e microfone de diamante. A Laodiceia tinha tudo, mas não tinha o mais importante, Jesus. Jesus estava do lado de fora. Em Laodiceia tinha espaço para tudo, para vaidade, para luxúria, mas não tinha espaço para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora. Alguns teólogos não sabem disso, que estou pregando para obreiros aqui que sabem mais de Bíblia que eu. Sabe disso? Alguns teólogos dizem que Laodiceia representa a igreja que apostatou. E eu vou mais longe, os irmãos sabem disso? Que alguns dizem que nós estamos vivendo a época de Laodiceia. Aí eu cito 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É os dias que nós vivemos, irmãos. Estamos vivendo a época de Laodiceia. Cada absurdo por aí, irmão. Cada aberração teológica. Mas você não é Laodiceia. Permaneça na palavra. Permaneça. Estão pregando por aí que tem que se atualizar a Bíblia. Não, irmão. Esse livro é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã nos jornais. A Bíblia não mudou. É a palavra de Deus. É a revelação escrita de Deus ao homem. A Bíblia. Amai, cantiga mais, filho, nada, chota, nada, nós estamos vendo coisas que a gente, há 10 anos atrás, se a gente falasse, não é possível. Coisas absurdas. É coisa inacreditável. Eu fico pensando, se Jesus, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, espero que volte logo, que a coisa está feia, irmão. Meu Deus! Sabe por que ele não voltou ainda? Sabe por que esse mundo não sentiu a fúria ainda? Porque essa geração é pior que Sodoma e Gomorra. Quem acha que é pior que Sodoma e Gomorra? É pior. E por que Deus não destruiu ainda? Quer ver só? 2 Tessalonicenses 2:7. Confira aí se você quiser, ou apenas ouça. 2 Tessalonicenses 2:7. Porque o mistério da justiça já opera, mas há um que ainda resiste, até que no meio seja tirado. Os teólogos entendem que esse que resiste é o Espírito Santo que está com a igreja. Mas está chegando a hora! Está chegando a hora! Meta a tua sola! O Espírito Santo vai arrancar a igreja da terra e levar o encontro de Jesus das nuvens. Aí esse mundo vai conhecer o juízo de Deus. É a igreja, pastora Marinho, é a igreja que segura esse mundo. Mas está cheio. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Amacai, bando de açúcar. Aí a chia da vaca. Bem-vindo, batei uma nossa manarada. David, calma, açúcar, manarada. Graças a Deus, louvado seja. O que diz o texto? O texto diz: estes que alvoroçaram o mundo
chegado até aqui. O que é alvoroçar o mundo, irmãos? O que você entende por alvoroçar? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho minha filhinha que ficou em casa. Ela tem 4 anos, é milagre de Deus. Eu não podia ser pai. Assim Manuela. Suponhamos que no meu quintal tenha umas madeiras velhas. Eu esteja com a minha filha no quintal e apareça um escorpião na madeira. Escorpião. Você sabe que uma criança, se ela for picada por um escorpião, o risco é maior. Quem sabe disso? Porque a defesa imunológica da criança é menor que a nossa. Se houver um escorpião na madeira e o escorpião se esconder, você acha que eu vou deixar o escorpião escondido lá com a minha criança? Não. É claro que vou tomar cuidado, mas vou mexer na madeira, E quando eu mexo na madeira, eu faço o quê? Para achar o escorpião, o que eu faço? Isso é alvoroço. Mexer com a madeira é o quê? Agora pega a figura de mexer com a madeira, alvoroçar a madeira e leva para o espiritual. A igreja avivada alvoroça o mundo espiritual. Ó, o irmão entendeu lá. Deixa eu perguntar, só o espiritual vai entender. Quem não quer ser incomodado pelo diabo? Quem não quer ser incomodado pelo diabo? Quem não quer? É só você não evangelizar, não orar, não pregar, o diabo não vai te incomodar. Sabia disso? Então, quando você ora, quando você evangeliza, quando você prega, o inferno se levanta, mas a unção que está sobre você vai cair. Uma igreja avivada incomoda o inferno, irmão. Glória. Porque Paulo era tão perseguido? Porque os apóstolos eram tão perseguidos? Porque eles incomodavam o inferno. Vem aqui, sim. Esse tipo de igreja, esse cantor aí, o Kleber Lucas, né? Anda aí com Caetano Veloso, pra cima e pra baixo. Tu acha que isso aí tá em braço dado do diabo? Isso aí, anda assim com o diabo, Isso aí. Agora aquele menino lá, Nicolas Ferreira, isso aí não, isso aí o diabo quer matar isso aí incomoda o inferno. A igreja verdadeira, irmão, o inferno se levanta. Nós não estamos aqui para ser amigo do mundo, nós estamos aqui para incomodar o inferno. A igreja verdadeira não está aqui você é legal, você é legal, você é legal. Isso aqui não é igreja. A igreja está aqui para falar a verdade. Jesus, Ele quer consertar a tua vida. Deixa o pecado, vem para Jesus, caminha estreito. A igreja está aqui para falar a verdade. A igreja não está aqui para ser amiga do mundo. A igreja está aqui para pregar a verdade. Para pregar a verdade, para pregar a verdade, para pregar a verdade, para pregar a verdade. Ô glória! Bacana. Tem alguém disposto a alvoroçar o mundo aí? Tem alguém disposto a alvoroçar o mundo aí? Tem alguém disposto a alvoroçar o mundo aí? Eu não estou dizendo aqui, me entenda, irmão. Eu não estou aqui dizendo para ser ignorante, não, para ser estúpido, não. É para dizer da sabedoria, no amor. Verdade. Quem está entendendo? Não estou dizendo para ser ignorante, não. Não estou dizendo para ser ignorante, não. Nós vamos pregar na sabedoria. É que nem uma vez que eu ia evangelizar com um amigo meu, aí ele passava para entregar o folhetinho, a pessoa não queria, vai para o inferno, eu já apanhei, não é isso, não é isso, irmão. É para ser sábio, sabedoria, mas na hora de falar a verdade, o Morley sabe disso, todos estão evangelizando, né? O pastor Zacarias também, mas não é para omitir falar a verdade, com sabedoria. Os irmãos estão entendendo? Agora é lá,
concordar com as coisas erradas, como muita gente concorda, ir lá no carnaval e dançar samba e dizer que está evangelizando. Que negócio é esse, irmão? Queima ele, Jesus. É que nem uma igreja aqui, pastor Marido. Eu fui visitar uma igreja aqui, o pastor vestido na festa junina, fiquei tão evangélico. Que negócio é esse? Ah, irmão, para atrair as... Não, irmão. Isso aí é fazer coisa. Vamos pensar, a igreja tem que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Babacanga, rabaçuque, mano. Outra igreja, aí fez uma discoteca para atrair os jovens. Não precisa. O jovem tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Fui a Manaus. Me diga, Nará. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Mãe, eu te enganar. Eu te enganar. Graças a Deus. Espírito Santo. Eu me lembro. Deus precisa de alguém que ouça a sua voz. Eu me lembro, algumas décadas atrás, um pastor americano, com esse termino, quem está ouvindo? Ele estava orando na América. Ele disse: Deus, eu creio nesse texto, como o Senhor usou Paulo. Ele estava orando: Deus, eu vou te mandar para a Argentina. Quem está ouvindo? Aí Deus falou o nome Perón. Quem já ouviu falar de Perón? Perón? Eu quero que você vá na Argentina falar. Perón era o presidente da Argentina e ele era contra o Evangelho. Eu quero que você fale do meu amor para Perón. Você vá, Perón. E o Perón naquela época sofria de uma doença na pele que não tinha cura. E agora? Sabe que Perón era presidente da Argentina, não gostava de crente. E agora? Ele pegou, veio para a Argentina. É difícil chegar no presidente, ainda que não goste de crente ainda. E agora? Tentou várias vezes. Aí de tanto tentar, o assessor: olha, esse homem, esse americano, deixa ele quer só orar para o senhor. Aí tá bom, mas eu não gosto de crente. Aí quando o americano chegou: o que você quer de mim? Eu não gosto de crente. Eu tenho essa doença. Eu procurei os maiores especialistas do mundo, não tem cura. É uma doença na pele. Aí o americano, o missionário, disse: Jesus pode te curar. Eu não creio, mas eu creio por ti. Posso orar pelo Senhor, mas eu não creio, mas eu creio por ti. Aí o Perón deixou ele orar e disse: dá a tua mão para mim. O Perón ficou meio assim. Quando ele deu a mão para o missionário, como uma descarga, quem crê nisso? Como uma descarga, pastor Amarildo, como uma descarga do poder que Deus passou para ele. O Perón gritou: meu Deus! Caiu para trás. Jesus curou ele na hora. Foi na hora. A pele foi restaurada na hora, como uma pele de criança. O Perón disse: não, o teu Jesus é real. Sabe o que o Perón fez? Vem cá, missionário americano. Eu estou fazendo agora uma ordem. Você pode pregar em toda a Argentina. Faz cruzada evangelística. Prega, porque o teu Jesus é real. Prega, porque o teu Jesus é real. Irmãos, Jesus é poderoso. Esses que têm alvoroçado o mundo têm chegado até aqui, ultrapassando muralhas. Se coloque de pé, glorificando, exaltando. Graças
Eu quero orar pela sua vida. Deus tem uma chamada muito grande na sua vida. Deus tem ministério muito grande na sua vida. Deus tem um ministério muito grande. É a última hora da igreja na terra. Nós estamos vivendo os instantes finais. Nós precisamos pregar mais. Nós precisamos evangelizar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos fazer mais a obra de Deus. Ultrapassar mais glórias. Quem quer fazer mais para Deus aí? Eu quero orar para a sua vida. Você quer fazer mais? Eu sei que é um culto de vitória, mas Deus me usa assim. Amigas, eu não era nem para nascer, irmãos. Eu não era nem para estar pregando aqui. Eu sou um milagre de Deus. Vem lá, batalha, eu quero orar para a sua vida. É uma noite para marcar a sua vida. Aí a batalha socorro uma nasce. Liga, tala, vamos subir de água. Liga, batu, liga, tala, gato, liga, toia, batu, de verdade, eu sou batalha. Ultrapassando as muralhas, a gente